O tempo me deixou em uma costa movimentada do Mediterrâneo Oriental. O ar era quente, salgado, carregado de vozes em línguas diferentes. Navios entravam e saíam dos portos com regularidade quase perfeita. Este era um mundo que funcionava. Um mundo conectado por comércio, diplomacia e poder. Eu estava no final da Idade do Bronze, pouco antes de tudo ruir. Por volta do ano 1200 a.C., grandes civilizações dominavam essas terras. Micenas, no mundo grego. O poderoso Império Hitita, na Anatólia. O Egito do Novo Império, forte e confiante. Cidades muradas, reis poderosos, exércitos organizados. Nada ali parecia frágil. O bronze sustentava tudo. Um escudo de bronze bem forjado valia mais que uma casa inteira. Para produzi-lo, era preciso cobre e estanho vindos de lugares absurdamente distantes, Cornualha nas Ilhas Britânicas ou a Ásia Central. Rotas longas, alianças complexas, confiança mútua. Aquela civilização era uma teia perfeita, eficiente, mas perigosamente interdependente. Observei escribas anotando tributos, mercadores pesando metais, mensageiros cruzando estradas entre reinos. O mundo antigo estava mais globalizado do que muitos imaginam, e justamente por isso, mais vulnerável do que aparentava. Havia prosperidade, mas também tensão. Guerras frequentes, colheitas instáveis, populações crescendo além do sustentável. Tudo funcionava, mas no limite, como um instrumento afinado demais, prestes a estourar a primeira corda. Naquele momento, ninguém falava em colapso. Falava-se em ordem, poder e eternidade. Mas a história nunca destrói mundos de repente. Ela começa retirando pequenas certezas, uma por uma. Passei por cidades onde celeiros estavam menos cheios do que deveriam. Ouvi camponeses reclamarem de secas prolongadas. Análise de isótopos de oxigênio em anéis de árvores ancestrais mostraria anos de instabilidade climática severa. A terra começava a falhar silenciosamente. Em algumas regiões, terremotos haviam derrubado muralhas e palácios. Não um único grande evento, mas vários tremores ao longo de décadas. Cada reconstrução enfraquecia cofres e confiança no futuro. Rotas comerciais começaram a falhar. O estanho não chegava de Cornualha. O bronze tornava-se escasso. Sem metal não havia armas suficientes. Sem armas, exércitos perdiam poder. A espinha dorsal da civilização começava a ceder. Reinos dependentes de tributos passaram a pressionar populações já exaustas. Rebeliões internas surgiram. Cidades antes leais tornaram-se instáveis. A ordem começava a rachar por dentro. Observei líderes insistindo nos velhos modelos. Mais impostos, mais guerras, mais controle. Quando os sistemas entram em crise, reagem com rigidez, não com adaptação. Eles não veem que o jogo mudou. E então, enquanto todos olhavam para dentro de seus próprios problemas, algo se movia pelo mar. Algo que não seguia regras antigas. Algo que não queria negociar. Os egípcios os chamariam de povos do mar. Não porque vinham de um único lugar, mas porque surgiam do horizonte marítimo como um enigma coletivo. Guerreiros, famílias inteiras, carroças, navios. Não eram apenas exércitos, eram migrações armadas. Eles não buscavam apenas pilhagem, buscavam terra, buscavam sobrevivência. Algo os havia expulsado de seus lares originais. Fome, guerra, colapso interno. Talvez tudo isso ao mesmo tempo. Quando você não tem mais para onde voltar, não há negociação possível. As fontes egípcias registram nomes estranhos. Peleset, depois conhecidos como filisteus. Sherden, Shekelesh. Grupos distintos, unidos pelo movimento e pela necessidade. Não havia diplomacia possível com quem não tinha mais para onde voltar. Vi cidades costeiras sendo atacadas sem aviso de embaixadores, portos queimados, fortalezas invadidas. O choque não era apenas militar, era psicológico. O mundo previsível deixava de existir. Esses povos não respeitavam tratados antigos,
não reconheciam reis estabelecidos, não jogavam o mesmo jogo, e isso os tornava impossíveis de conter com as regras antigas. Quando a migração encontra um sistema rígido que não consegue se adaptar, o sistema quebra. Não por fraqueza, mas por incapacidade de transformação. Micenas caiu. Seus palácios foram destruídos. A escrita desapareceu por séculos. A Grécia mergulhou em uma longa idade das trevas. O mundo inteiro simplesmente deixou de registrar sua própria história. O Império Hitita, uma superpotência de sua época, colapsou completamente. Sua capital, Hattusa, foi queimada. Nenhum sucessor direto assumiu o trono vazio. Um poder que parecia eterno simplesmente se dissolveu. Cidades do Levante, Ugarit, por exemplo, enviaram cartas desesperadas pedindo ajuda que nunca chegou. Meu pai, os inimigos vêm. Nossas cidades queimam. As mensagens sobreviveram em argila queimada. Os remetentes, não. O Egito resistiu por pouco. Sob Ramsés III, conseguiu repelir algumas invasões, mas saiu enfraquecido, empobrecido, jamais recuperando sua antiga influência. O que estava acontecendo não era uma guerra comum, era um colapso sistêmico total. Tudo falhava ao mesmo tempo: clima, comércio, política, segurança. Eu caminhava entre ruínas recentes, sentindo algo familiar. Não era o fim de um reino, era o fim de um mundo inteiro. Quando Micenas caiu, gregos fugiam para o interior, para pequenas aldeias montanhosas. Cidades antes rivais agora competiam por cada fonte de água. O caos se espalhava em ondas. Sem comércio, sem escrita, sem estruturas centrais, a vida tornava-se local, fragmentada, violenta. O conhecimento acumulado, técnicas de metalurgia, arquitetura, administração, se perdia rapidamente. Vi artes esquecidas. A técnica de fazer vidro transparente desapareceu por séculos. As construções em pedra regular são abandonadas. Pessoas reaprendem a viver em casas de pau trançado e barro. O mundo se tornava menor. Não houve um único culpado, nem um único evento decisivo. Foi a soma de falhas interligadas. Um sistema tão complexo que, quando as bases começam a falhar, tudo cede ao mesmo tempo. Civilizações não caem porque são fracas. Caem porque são complexas demais para sobreviver quando as bases falham simultaneamente. A Idade do Bronze terminou ali, não com um anúncio solene, mas com silêncio. Por séculos, pouco foi escrito, pouco foi lembrado. A história entrou em um intervalo escuro. A Grécia não produziria escrita legível por 300 anos. 300 anos sem registros. Não porque nada aconteceu, mas porque ninguém tinha mais como registrar. Pessoas sobreviveram. Comunidades persistiram. Mas o mundo anterior estava morto. A memória coletiva havia sido amputada. Observei gerações crescendo sem saber que viviam sobre ruínas de impérios esquecidos. Para elas, aquele sempre fora o mundo. O ferro começaria a surgir lentamente, mudando tudo outra vez. Um novo mundo nasceria das cinzas do antigo. Mas a transição foi longa, dolorosa e violenta. Nada substitui um mundo perdido sem deixar cicatrizes profundas. O silêncio da Idade do Bronze ecoaria por séculos na forma de mitos, lendas e memórias fragmentadas. Vi esse padrão repetir-se inúmeras vezes ao longo de meus milênios de observação. O colapso não era exceção, era padrão. Sistemas complexos sempre acreditam que são eternos. Vi com impérios romanos. Vi com califados islâmicos. Vi com os mongóis. Sempre a mesma narrativa. Nunca falharemos. Nossa ordem é divina. Eles ignoram sinais. Punem adaptações. Reforçam estruturas que já não funcionam. Quando um rei hitita vê suas rotas comerciais falhar, não pensa em diversificar. Pensa em conquista. Quando um rei egípcio vê refugiados chegarem, não pensa em integração. Pensa em expulsão. Quando o choque vem, a invasão, a seca, a rebelião, ele parece repentino. Mas foi preparado por décadas de negação. As estruturas estavam rachando desde antes.
Apenas ninguém queria ver as fissuras. Ouvi esse discurso centenas de vezes. Aqueles que vieram antes tinham razão. Nossas práticas são as únicas que funcionam. Rigidez disfarçada de sabedoria. A humanidade não aprende com o colapso. Apenas o registra, quando consegue. E quando não consegue, o erro se repete em ciclos silenciosos. Naquele momento, entre as ruínas da Idade do Bronze, comecei a entender que cada geração acredita ser a última. E cada geração está um pouco certa. Mas observei algo essencial entre as ruínas. O mundo não acabou. Ele apenas mudou de forma. A morte não foi total. Apenas transformação dolorosa. Povos filisteus estabeleceriam reinos na costa. Gregos reconstruiriam lentamente suas cidades. O ferro substituiria o bronze. O mundo continuaria, menor, mais fragmentado, carregando cicatrizes que ninguém conseguiria apagar. A história é construída sobre escombros. Sempre foi, sempre será. O colapso da Idade do Bronze não foi o fim da humanidade. Foi um aviso. Um aviso que continua sendo ignorado a cada geração que surge, acreditando ser exceção. Eu segui adiante, levando comigo mais um mundo perdido que poucos lembram, mas que moldou tudo o que veio depois. Se quiser continuar viajando comigo por momentos que moldaram a humanidade e por mundos que caíram, mas nunca desapareceram por completo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O tempo apaga muitas coisas, mas enquanto alguém observa, enquanto alguém testemunha, elas nunca desaparecem totalmente. Até o próximo episódio.